com a passagem ali de Gálatas 4:21 e Gálatas 5:1, em que Paulo faz uma associação entre Sara e Agar. E aí ele vai estabelecer uma relação entre Agar representar a escravidão, e isso ele faz uma correspondência com os judeus que estão em Jerusalém, ou que buscam manter uma continuidade de uma prática de restrições alimentares, manterem a circuncisão, que ele chama da circuncisão da carne, fazendo paralelo com o batismo, que ele chama de circuncisão de espírito. E ele vai contrapor com Sara, aonde Sara ele vai colocar como símbolo, como alegoria sempre da mãe da liberdade. Então as duas são mães, mas Agar, a mãe da escravidão, enquanto que Sara, a mãe da liberdade. E ele vai dizer, ao longo desse trecho aí, que eu listei de Gálatas, ele vai fazer uma associação dizendo que aqueles que estão na diáspora, aqueles que estão fora de Jerusalém, foram originalmente filhos de Agar. Só que, ao passar pelo ritual batismal, ao aderirem ao cristianismo, o que você tem? Você tem um processo de migração. Mas por que eu quis trazer essa questão inicial? Porque Paulo faz um processo de remodelação a partir de metáforas de Gênesis, onde ele pega essas metáforas e faz uma construção alegórica que escapa à discussão de etos e promove uma discussão extremamente política, aonde ele entende que nós e eles está diretamente relacionado a uma antítese entre Império Romano e aqueles que não são vinculados ao Império, ou aqueles que são subjugados pelo Império Romano. Então, ele vai entender que a manutenção de práticas de restrições alimentares, a manutenção de considerar apenas e tão somente aquele que é judeu de nascimento ou judeu prosélico, isso é uma forma de garantir uma escravidão e dar continuidade a um processo de controle do Império Romano sobre os povos subjugados, sobre os povos conquistados. Então, essa alegoria ela não pode ser perdida de vista. Essa alegoria ela é interessante porque ela ajuda a explicar quem é Paulo e o que Paulo vai entender sobre o seu papel enquanto apóstolo e por que ele vai reivindicar essa condição de apóstolo. Então, o que a gente vê é que esse discurso, essas lógicas, essa associação que Paulo faz, ela não é restrita a Paulo. Ela está presente nesse mundo mediterrâneo. Então, por isso que eu dei o título de Paulo como um judeu de diáspora, apóstolo para os que estão na diáspora. O mundo de Paulo é exatamente esse. Então, essa associação, essas alegorias que ele constrói de Sara e Agar, elas, em alguma medida, elas já estavam disponíveis dentro, não só do mundo judaico, mas elas já estavam sendo conhecidas para além do mundo judaico. Por exemplo, a gente vê, por Flávio Joséfo, que Agripa faz uma discussão, vai fazer um discurso, melhor falando, tentando dissuadir os judeus da guerra contra Roma. E aí ele vai acionar a ideia de Agar. Ele vai dizer, olha, vocês querem ser escravizados como Agar ou vocês querem ser livres como Sara? Então, para vocês serem livres como Sara, vocês precisam estar apoiando o Império Romano. E Paulo parece, então, estar se apropriando de uma metáfora, de alegorias que já estão sendo muito bem trabalhadas e que são metáforas que não são trabalhadas então somente para judeus,
mas também já são conhecidas por não-judeus, a tal ponto de Agripa acioná-la. Aí vocês, de repente, poderiam perguntar, mas será que a Agripa não está acionando justamente porque ele já está inserido naquele ambiente, ele sabe que ele está se reportando a um público de origem judia? Lembre-se que, aí eu recordo que a literatura da chamada Septuaginta, esses textos da chamada Bíblia Hebraica, eles já estão circulando entre os não-judeus. Por exemplo, um livro que faz bastante sucesso é o livro de Daniel. Então, esse material tem um peso dentro dessa cultura chamada de antiga bacia mediterrânea. Os judeus não estavam fora, não estavam isolados. A sua literatura também estava plenamente inserida. Então, por estar plenamente inserida, não necessariamente estamos falando, estou confirmando aqui, a Agripa leu, mas essas personagens, essas alegorias já estavam disseminadas. Porque se você leva à máxima essa metáfora, essas alegorias de Sara, Agar, o que a gente percebe é que a gente tem duas mulheres sendo utilizadas como antíteses. Uma representando a liberdade e outra representando a escravidão. A gente percebe que há uma correspondência, onde a liberdade está associada à masculinidade e à penetração, enquanto que a escravidão está associada à feminilidade e àquela que é penetrada. E isso tem como correspondente a ideia de uma Agar. Isso tem correspondente porque ela é a escrava que é literalmente usada, violada, para que possa, enfim, Abraão ter um filho. E isso é interessante porque dentro desses modelos, dentro dessas alegorias, Roma, sempre numa postura de conquistadora, iconograficamente ela se representa como homem. E as cidades que ela vai conquistando, ela sempre irá representar como uma mulher. Essas imagens que eu trouxe aí, são duas, né? Essa é a primeira, é de um denário de prata, da segunda metade do século I. Foi batida em contexto de vitória dos romanos sobre os judeus na Primeira Guerra Judaico-Romana. Observem como Vespasiano está sendo representado. E, do outro lado, a Judéia como uma mulher nua, cabisbaixa, amarrada, completamente dominada. Então, você vê aí as alegorias do gênero, poder, dominação, nessa iconografia a partir de papéis de gênero. Essas duas iconografias fazem parte de uma construção ainda maior, encontrados em Afrodisia, que vai ser construído com a dinastia Júlio-Claudiana. E a ideia é justamente dar o recado. Esse aí está em Afrodisia, mas isso que vocês estão vendo foi propagado em honra aos Césares, mas também para poder marcar todos os lugares que eles conquistaram. Então, olha aí que vocês estão vendo, de novo, ó, uma mulher, aqui fica mais clara, aqui não tem nem como ter dúvida. Uma mulher, os seios estão para fora, com as mãos também amarradas, sempre será assim, né? Amarradas, uma dor de sofrimento, e aqui porque eu dei o corte, mas aqui em cima é um soldado romano. Dá ênfase no corte para comparar com a iconografia da Judéia Capta. Então, é a marca sofrida, é o controle, de novo, ela está representando também uma cidade. É a ideia de que Roma leva a paz pelo controle, mas pelo controle das armas. E, ao mesmo tempo, é bom estar subjugado, porque quem não subjuga já tem um recado aí do que acontece. E aqui do lado é interessante que aqui dá para ver melhor. De novo, a mulher com os seios de fora, numa posição inferior, tendo os cabelos puxados. E por que eu estou chamando a atenção a isso? Volta aqui
com a questão dizendo que Paulo trabalha com a ideia de que Abraão é o pai de todos. E ele estabelece uma antítese entre duas mulheres, Sara e Agar, que estão tensionando. Uma representa a liberdade e a outra representa a escravidão. Ora, se uma representa a ideia da liberdade e a outra da escravidão, mas isso é proveniente de que, a partir do controle que Abraão estabelece sobre as duas. Vai lá, deita com uma, deita com outra. Só que um é filho de escrava, o outro é filho de uma mulher livre. E há uma tensão entre a descendência de ambas. Mas quem penetra, quem então está sendo colocado como quem está controlando tudo, é Abraão. A disputa não está em Abraão. A disputa está estabelecida entre as mães, que uma é a mãe da liberdade, a outra é a mãe da escravidão. Isso no imaginário limite é compreensível para qualquer cultura. Porque essas imagens já estão sendo trabalhadas pelo Império Romano. Essas imagens já estão sendo trabalhadas por outros povos que também estão sendo subjugados pelos romanos. O que vai mudar é a alegoria. Pode não aparecer um Abraão, uma Agar e uma Sara, mas outros nomes ali vão aparecer.